Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai olhar mais de perto alguns textos que falam de conceitos bem importantes, a lei divina e os pactos, os concertos, né, entre Deus e a humanidade. Temos aqui um estudo bem detalhado que mexe com esses temas. A nossa ideia é tentar desvendar o principal, sabe? Como essas leis e pactos se encaixam, especialmente pensando na figura de Cristo, que parece central nisso tudo. Vamos focar em entender a diferença que o texto faz entre o que seriam princípios eternos e práticas assim mais temporárias, e como isso talvez ajude a gente a ler esses textos antigos. Prontos para essa análise? Então, bora lá. Olha, o estudo já começa com algo que pode surpreender. A lei de Deus, para essa análise, não surgiu lá no Sinai, não. A ideia é que os princípios já eram conhecidos desde Adão e Eva, gravadas no coração deles, e mesmo depois da queda, sabe, daquela primeira desobediência, a lei em si, os princípios, não teriam mudado. O que apareceu foi um plano de redenção, um resgate. Aí sim veio a promessa de um Salvador e os sacrifícios, que eram como sinais, né, apontando para ele. A lógica é, sem pecado, não precisaria de morte, nem de Salvador, nem desses rituais todos. E essa lei, a base de tudo, foi passada adiante. O texto fala de Adão ensinando os filhos, Noé, que preservou a lei na arca e ensinou os 10 mandamentos, e Abraão também. Lá em Gênesis diz que ele obedeceu à voz de Deus, guardou preceitos, estatutos, leis. Parece que é uma linha contínua mesmo. Exato. E o que eu acho fascinante que o estudo traz é que a entrega da lei lá no Sinai não foi a criação dela. Foi mais uma resposta a uma necessidade. Entende? Uma necessidade? Como assim? É que o texto argumenta que, com o tempo, sabe, especialmente naquele período longo no Egito, o pessoal foi esquecendo. O conhecimento da lei original foi se perdendo, se misturando com os costumes de lá, os costumes pagãos. Ah, entendi. O cativeiro teve esse efeito. Pois é. Então, segundo essa visão, foi preciso que Deus reafirmasse a lei de um jeito, uau, espetacular, lá no Sinai, com toda aquela pompa, poder, glória, e escrevendo na pedra. A ideia era meio que blindar, sabe? Proteger de distorção, de mistura com coisa humana ou pagã, e deixar tudo bem claro quais eram os fundamentos. E além do decálogo, né, dos 10 mandamentos, o texto diz que Moisés recebeu mais um monte de instrução, juízos, leis adicionais. Um detalhamento. Isso, tipo um detalhamento para proteger a essência dos 10 mandamentos e para guiar o povo no dia a dia, né? Na relação com Deus, uns com os outros. E aí a gente chega num ponto que o estudo bate bastante na tecla. A importância de separar 2 tipos de lei. Não é tudo um pacote só, certo? Primeiro tem a tal da lei moral. Isso mesmo. A lei moral seria o núcleo, né? Os 10 mandamentos. O texto descreve como algo eterno, imutável. Cita até o Salmo. Para sempre é o Senhor, a tua palavra permanece no céu. Essa foi escrita por Deus na pedra e depois prometida para ser escrita no coração, já no contexto do novo concerto. Certo. O próprio Cristo, né? Segundo os evangelhos, ele disse que não veio anular essa lei, mas cumprir, e que ela valeria até que o céu e a terra passem. Paulo também, lá em Romanos, fala que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, se referindo especificamente ao não cobiçarás. Essa seria a base moral universal permanente. Entendi. Essa é a lei moral. E o segundo tipo de lei que o estudo menciona, qual seria? Seria a lei cerimonial. Essa já é outra história. Incluía os rituais todos, sacrifícios, as festas anuais, as ordenanças que Moisés passou, muito ligadas ao tabernáculo, depois ao templo. O ponto principal aqui, segundo o estudo, é que essa lei era simbólica. Temporária. Simbólica. Como assim? Era como um monte de setas apontando para algo maior, sabe? Para Cristo, para o sacrifício dele na cruz, para o papel dele como sacerdote. O propósito dela acabava quando o símbolo encontrava a realidade. Ah, quando Cristo morreu. Exato. Com a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, aqueles sacrifícios de animais, não faziam mais sentido. O sacrifício definitivo tinha acontecido.
essa lei cerimonial, cheia de rituais, que o texto diz que Cristo removeu, cravando-a na cruz, usando a passagem de Colossenses. Entendi a diferença. E aí o texto alerta. Confundir as duas, a moral e a cerimonial, é visto como um erro sério de interpretação. A morte de Cristo acabou com a lei cerimonial. Mas, por outro lado, nessa visão, ela confirmou a validade da lei moral. Afinal, foi a quebra da lei moral que tornou o sacrifício necessário, né? Faz todo sentido essa distinção. E, seguindo essa lógica das leis, o estudo também fala de 2 concertos, 2 pactos principais. O primeiro que você até já mencionou foi o concerto da graça. Esse parece ser o principal, né? Sim, e aqui tem uma coisa interessante na ordem. Porque o concerto da graça, que a gente muitas vezes liga direto ao Novo Testamento, é apresentado aqui como o pacto original. O mais antigo de todos. Mais antigo? Como assim? Antes do Sinai? Bem antes. Teria começado lá no Éden, logo depois da queda, com aquela promessa de que a semente da mulher, que é vista como uma referência a Cristo, ia esmagar a cabeça da serpente, do mal. Ah, a primeira promessa de redenção. Exato. Esse pacto já oferecia perdão, ajuda divina para viver em obediência, tudo baseado na fé no Salvador que ainda viria. Prometia vida eterna, mas claro, com a condição de fidelidade à lei de Deus, a lei moral nesse caso. Foi esse pacto que deu esperança para o pessoal lá atrás, Noé, Abraão. E a promessa para Abraão? É vista como uma renovação desse mesmo pacto da graça. Aquela história de em tua semente serão benditas todas as nações, né? Paulo mesmo interpreta isso em Gálatas como apontando direto para Cristo. Então, embora ele existisse desde o começo pela promessa e fosse aceito pela fé, ele só foi, digamos, selado, ratificado oficialmente com o sangue de Cristo na cruz. Por isso que, apesar de ser o mais antigo na origem, ele é chamado de novo concerto quando a gente compara com o pacto que foi feito lá no Sinai. E a base dele continua sendo a lei de Deus, só que agora internalizada. Ok, essa parte é crucial. Se esse concerto da graça, baseado na fé, na promessa do Salvador, já existia desde o Éden e foi reforçado com Abraão, por que cargas d'água foi preciso fazer um outro pacto, o tal velho concerto, lá no Sinai? Qual era a função dele, então? Ótima pergunta. E o estudo tenta explicar isso direitinho. A explicação que o texto dá é que depois de tanto tempo no Egito, séculos, né, cercados de idolatria, o povo de Israel tinha, esquecido muita coisa sobre Deus e sobre os princípios daquele pacto da graça feito com Abraão. Perderam a conexão, sabe? Entendi. Ficaram desconectados da origem. Pois é. Então, o pacto do Sinai teve alguns objetivos bem claros, segundo essa análise. Primeiro, mostrar de um jeito impossível de negar o poder e a misericórdia de Deus, tipo a libertação do Egito, né? Para que o povo aprendesse a confiar nele. Certo, uma demonstração de poder. E segundo, talvez o mais importante, o Sinai serviu para esfregar na cara a santidade de Deus, a gravidade do pecado humano e a incapacidade total das pessoas de obedecerem à lei direitinho, só pelo esforço delas. Foi como um espelho bem grande, mostrando a doença e a necessidade urgente do remédio. O remédio sendo o Salvador. Exato. O Salvador prometido lá no Pacto da Graça. As condições eram diferentes no Sinai. O velho concerto era na base do faça isso e viverá, com maldições bem pesadas para quem desobedecesse. Uma troca mais direta, então. Sim, e o povo, ainda sem entender a própria fraqueza, respondeu na hora: tudo que o Senhor falou, faremos. Mas aí, poucas semanas depois, vem o episódio do bezerro de ouro. A realidade bateu forte. Essa falha feia teria ajudado eles a perceberem que precisavam desesperadamente de perdão e do Salvador. Foi tipo um passo necessário para eles poderem dar valor ao concerto da graça, o novo concerto. Entendi a lógica. O velho concerto serviu mais para mostrar o problema e apontar para a solução, que seria o novo concerto. Basicamente isso. O novo concerto vem com promessas superiores. A principal é o perdão dos pecados e a ação do Espírito Santo para transformar o coração, colocando a lei de Deus não mais só na pedra, mas na mente e no coração, como diz lá em Jeremias. Uma mudança de dentro para fora. Exatamente.
Nesse pacto, não é o nosso esforço que nos torna justos, mas a justiça de Cristo, que a gente aceita pela fé. Aí, o coração transformado passa a obedecer não por obrigação ou medo, mas por amor, por gratidão. E como fica aquela frase de Paulo? Não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Boa. O estudo pega essa frase e diz, olha, isso não é licença para chutar o balde e ignorar a lei moral. O próprio Paulo fala em Romanos que a fé confirma a lei, não anula. O que a frase significa, então, é estar livre da condenação da lei porque Cristo já pagou o preço, e livre do domínio do pecado porque a graça nos dá força para vencer. A obediência vira um fruto da graça e não uma tentativa de merecê-la. Isso conecta bem com outro ponto que achei muito forte no estudo. A ideia de que Cristo não é só uma figura do Novo Testamento. Ele já estava ali, agindo desde o começo. Isso realmente muda o jeito de ler o Antigo Testamento, né? Muda completamente. O material defende com força que Cristo sempre foi o intermediário entre Deus e a humanidade caída, desde o Éden. Foi ele quem deu a primeira promessa de redenção. Foi ele quem falou com os patriarcas Adão, Noé, Abraão, Moisés. O estudo afirma que eles entenderam o evangelho na forma inicial que tinham e confiaram nele. Até no deserto. Sim, foi Cristo, como aquele anjo especial na coluna de nuvem, quem guiou Israel no deserto. Foi a voz de Cristo que proclamou a lei no Sinai. Foi ele quem entregou as tábuas a Moisés. Nossa. Toda a comunicação entre o céu e a terra, desde a queda, teria sido através de Cristo. Ele é a base de todo o sistema de sacrifícios, tanto dos patriarcas quanto do templo judaico. A voz dele ecoa pelos profetas do Antigo Testamento. Pedro fala que era o Espírito de Cristo neles. E o próprio Jesus sempre apontava para as escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, como testemunho sobre ele mesmo. Então aquela ideia que muita gente tem do Antigo Testamento como, sei lá, um tempo de escuridão, só de regra, ritual, sem a luz de Cristo, estaria totalmente furada, segundo essa análise. Completamente furada na visão do estudo. Ele argumenta que o Evangelho já iluminava aquele tempo, dando sentido aos rituais, às leis cerimoniais. Cristo é apresentado como o Alfa e o Ômega, a luz presente desde sempre. Haveria uma unidade muito profunda nos planos de Deus, sempre com Cristo no centro. O texto até compara os mandamentos de amar a Deus e ao próximo lá do Antigo Testamento com o que Jesus ensinou, para mostrar que a essência do que Deus pede é a mesma. Falando em Antigo Testamento e Israel, a gente pensa neles como o povo escolhido, para ser separado, quase que isolado do mundo. Mas o estudo parece dizer que não era bem essa ideia, né? Exato. Contesta essa ideia de isolamento como um fim em si. A análise reforça que o amor de Deus sempre foi para todo mundo. Israel foi escolhido não para guardar as bênçãos só para eles, mas para ser um canal de bênçãos para todas as nações. A ideia era serem uma luz, um exemplo vivo do caráter de Deus para o mundo que não o conhecia. Um exemplo vivo. Sim, o texto dá exemplos. Abraão lá interagindo com os reis vizinhos, sendo um testemunho. José no Egito não se isolou, foi uma luz de sabedoria e justiça no meio da idolatria. Moisés diante do faraó. Até os atos de poder de Deus, como tirar o povo do Egito, serviram para que outras nações ouvissem falar dele. Lembra da Raabe em Jericó? O medo que os filisteus tinham, a fama de Deus se espalhava. Mas então, por que tantas ordens para eles se manterem separados dos outros povos? Isso não parece contraditório? A separação que era ordenada, segundo o texto, era do pecado, da idolatria e das práticas imorais que vinham junto com ela e que eram comuns nas nações vizinhas. Não era para ser uma separação social ou um motivo para se acharem melhores. O objetivo era proteger a pureza da fé, do caráter, para não serem corrompidos. Ah, tipo evitar a má influência. Exatamente. Proibições como casamentos com idólatras visavam impedir que o coração do povo fosse desviado para outros deuses. O problema, diz o estudo, foi que Israel falhou nisso não por causa das ordens em si, mas por causa de um coração mau e incrédulo. Em vez de serem luz, muitas vezes eles esconderam essa luz, ou pior, acabaram adotando as práticas que deveriam rejeitar,
E tem alguma ligação disso com os dias de hoje? Uma lição para quem segue Cristo atualmente? Sim, a ponte é feita diretamente. O estudo usa as palavras de Jesus lá em Mateus 5. Vocês são a luz do mundo. Assim brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A ideia é clara. O chamado para ser luz, para mostrar o caráter de Deus através de uma vida transformada, que era para Israel, continua valendo para quem segue Cristo hoje. É a mesma missão, no fundo. Falando em vida transformada, o estudo não passa pano para as dificuldades, né? Ele reconhece a realidade do sofrimento neste mundo, que chama até de território inimigo. Como ele lida com isso? Ele reconhece, sim, viver segundo esses princípios num mundo caído traz desafios, traz sofrimento. Ninguém está imune. Mas, ao mesmo tempo, ele aponta para a promessa de ajuda divina. O Salvador não deixa seus seguidores sozinhos na luta. O texto usa umas imagens fortes. Cristo já trilhou esse caminho antes, ele sentiu as dores, carregou a cruz. Os conflitos, as provações nessa visão podem até servir para preparar nosso coração para a paz verdadeira. Preparar para a paz, mesmo no sofrimento. É a perspectiva apresentada. E mesmo nos momentos mais escuros, no chamado tempo de angústia, o estudo encoraja a olhar para cima, pela fé, e enxergar o arco da promessa, que é um símbolo da fidelidade de Deus, de que ele não esqueceu. Entendi. E para fechar, o material deixa no ar umas perguntas bem desafiadoras que surgem disso tudo, né? Sim, perguntas que fazem a gente pensar mais fundo, que nascem dessa tensão entre diferentes aspectos do que foi apresentado sobre Deus, sua lei, seu amor, sua justiça. Quais são elas? Por exemplo, como a gente concilia o Deus de amor e graça com aquelas passagens difíceis do Antigo Testamento, que falam de destruição de nações pagãs? O estudo sugere que entender o amor de Deus, incluindo a justiça, é parte da chave. Mas a pergunta fica ecoando. Complicado mesmo. Outra, o que Jesus quis dizer com "sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial", logo depois de falar para amar os inimigos? Que perfeição é essa, afinal? É algo atingível? Como? Boa pergunta. E aquela de Romanos 6,14 de novo? Não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como viver isso na prática sem cair na armadilha de achar que a lei moral perdeu a validade? Como achar esse equilíbrio? É a tensão constante, né? Qual a diferença entre buscar justiça e buscar vingança? Quando a gente está lutando por algo justo, como ter certeza de que nossos motivos são puros e não é só raiva ou desejo de retaliação? São questões que ficam para cada um continuar refletindo depois de ler o material. Então, para a gente amarrar nossa conversa de hoje, vimos como este estudo faz uma distinção bem clara e importante entre a lei moral que ele vê como eterna e a lei cerimonial, simbólica, temporária, cumprida em Cristo. Isso. E também entre o velho concerto do Sinai, que meio que diagnosticou nossa necessidade de salvação, e o novo concerto da graça, que é baseado na fé, possibilitado por Cristo, mas que já estava prometido desde o comecinho. E um fio condutor muito forte foi a presença e a obra central de Cristo em toda a narrativa bíblica, desde Gênesis, unificando o plano de Deus. Exato. E junto com isso, a ideia de que o propósito do povo de Deus, tanto no passado quanto hoje, não é se fechar numa bolha, mas ser uma luz para o mundo, compartilhar as bênçãos, mostrar como Deus é. Entender essas conexões todas, lei, graça, os pactos, o papel central de Cristo, realmente pode dar uma perspectiva nova para ler esses textos antigos e ver como eles ainda falam com a gente hoje. Sem dúvida. E talvez a reflexão final que brota naturalmente dessa análise toda seja essa. Se a grande promessa do novo concerto é ter a lei escrita no coração pelo Espírito Santo, e não só em pedras ou livros, como é que isso, na prática, transforma o nosso jeito de viver a fé no dia a dia? Fica aí algo para a gente continuar pensando e explorando. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.